O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores. Fortaleça a luta contra a violência doméstica e discriminação por gênero. Começa agora Conexão Roseiral, aqui na Rádio Universitária Unimontes, 101,1. Olá, ouvintes da Rádio Universitária. Estamos agora no ar com o nosso programa, o Conexão Roseiral. Um programa quinzenal que traz conteúdo sobre situações cotidianas e informações úteis para o enfrentamento à violência contra a mulher, o sexismo, a equidade de gênero e o empoderamento feminino. Um agradecimento especial aos nossos apoiadores culturais, a FADENOR e a Revicom, Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Para você que se interessa pelo tema, o objetivo do programa é sensibilizar os ouvintes da Rádio Universitária sobre o assunto e permitir que todos possam atuar como multiplicadores das informações aqui faladas, fortalecendo a luta contra a violência doméstica e a discriminação por gênero. Então, se você gosta da proposta, fique com a gente por aqui. Convide seus familiares, amigos, vizinhos, todo mundo para nos ouvir, porque este é um programa feito para você. Seja para ouvir aí da sua casa, do carro, do local do trabalho, enfim, para se manter atualizado. E no programa de hoje nós vamos conversar com a Jasmile Araújo Paiva, que é psicóloga, com experiência de 19 anos na política de assistência social, principalmente no atendimento às mulheres e meninas vítimas de violência doméstica. A Jasmile compôs a equipe idealizadora e fundadora do CRAM de Montes Claros, o CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência, coordena a Comissão de Orientação da Mulher e Questões do Conselho Regional de Psicologia da Subsede Norte e divide também a coordenação da Revicom, Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher de Montes Claros. Jasmile, seja muito bem-vinda ao nosso programa Conexão Roseiral. Bom dia, Eduardo. Bom dia, né, telespectadores. Obrigada pelo convite, né, pelo espaço, pela parceria de sempre. Eu acho que esse é um projeto importantíssimo, né, para nós mulheres de Montes Claros e principalmente para as instituições e movimentos que trabalham tanto no atendimento quanto no enfrentamento. Nós que agradecemos, Jasmile, pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco. Hoje que nós vamos falar de um assunto tão importante, né, que é a apresentação da Revicom para os nossos ouvintes. Então, desde logo, eu gostaria que você falasse para a gente, para os ouvintes, para todo mundo que nos ouve, o que é a Revicom e como que surgiu a rede aqui no município de Montes Claros. Excelente, esse é um espaço, né, importante mesmo para divulgar que muitas pessoas, principalmente da comunidade, talvez da academia, até mesmo das instituições que atuam direto ou indiretamente com as mulheres, né, que passaram por alguma experiência, não desconhecem, né, a existência da Revicom. A Revicom é o que a gente gosta muito de sigla, né, mas é um espaço, né, como você já falou da sigla, de instituições para enfrentamento à violência, né? A gente tem 2 formatos de rede, né, que é instituído, que os teóricos, né, nos orientam, que é a união que é a rede, né, que é um trabalho, como o nome já diz, a união, né, a articulação entre instituições governamentais, não governamentais, né, e movimentos, né, a comunidade em si, no enfrentamento ou essas instituições que atuam diretamente no atendimento às mulheres. A gente gosta muito de ressaltar que a Revicom, ela não é uma outra instituição, né? A gente não presta atendimento individual. Nós somos a união de, hoje, mais ou menos de 28, quase 30 instituições, movimentos de mulheres, serviços governamentais e não governamentais, tanto de esferas municipais quanto de esfera estadual, políticas públicas, né, municipais ou estaduais, que se unem para articular e criar estratégias efetivas para que em Montes Claros, né, e isso é experiência também de outros municípios, a gente consiga fortalecer essas instituições a prestarem um serviço de qualidade às mulheres, né, que estão né, no nosso território ou não, passando atualmente ou já passaram pela experiência infeliz de uma situação de violência de gênero, né? Montes Claros, a gente fez um recorte para o atendimento e o enfrentamento. Então a gente tem instituições
que atendem diretamente as mulheres em situação de violência, e instituições em si que dão um suporte para que essas instituições diretas elas consigam prestar um serviço de qualidade, né? Então a gente tem, por exemplo, a Unimontes, né? Ela não atende diretamente, mas é uma parceira nossa com os cursos, por exemplo, de História, né? De Ciências Sociais e o curso de Direito, por exemplo, que nos prestam assessorias no cunho de capacitação continuada para os profissionais que estão diretamente envolvidos no atendimento a essas mulheres. Então, assim, é uma união de esforços para que a gente consiga executar, né, uma qualidade para o atendimento das mulheres. Especificamente, a gente costuma falar que a rede ela sempre existiu, né? Sempre que teve um movimento de mulheres, ou sempre que teve uma instituição, né? A Polícia Militar já vinha há anos nesse atendimento, a Polícia Civil, né? A Delegacia da Mulher, por exemplo, ela... A segunda, né, assim, a reinauguração última dela foi em 2012, 2013. A gente tem unidades de acolhimento. Então, assim, a rede sempre existiu. Mas no ano de 2017, finalzinho de 2017 para 2018, a gente começou a ter essa formação inicial que a gente tem hoje, né, com esse nome de Revicom. Onde através do movimento do Ministério Público e do curso, né, de professores daqui da Unimontes, a gente começou a querer entender. Eu falo sempre no plural, né? Nesse inicinho mesmo eu não estava, mas a gente queria entender o que existia em Montes Claros, tanto no atendimento quanto no enfrentamento, de políticas públicas e serviços que pudessem a gente reconhecer. Então, inicialmente, através do Ministério Público, né, do promotor de justiça da época, da pasta, ele quis entender o que a gente tinha. E aí a gente começou a fazer movimentos, né, reuniões, para entender o que é que existia. Então, inicialmente, de 2018 para cá, a gente tem reuniões mensais, e acho que isso é um ponto forte nosso, todas as primeiras terças-feiras do mês, com pandemia ou sem pandemia, a gente se organizou para que a gente tivesse um espaço de conversa entre as instituições, que a gente se reconhecesse, e depois dessas conversas a gente ia criando estratégias para melhorar os serviços que a gente, né, que nós, enquanto instituições, prestávamos. Então, inicialmente, a Revicom, ela começou com um movimento de instituições governamentais, que prestavam atendimento direto às mulheres, né? Então, a gente começou a entender a Coordenadoria da Mulher, a Delegacia da Mulher, a gente, né, o atendimento prestado pela Polícia Militar, pela Polícia Civil. Então, a gente foi se reconhecendo o que tinha. Tem um conselho tutelar, então vamos chamar, né, para o atendimento aos filhos dessas mulheres. E aí a gente foi fazendo um movimento de se conhecer. Nesse processo, a gente, né, houve a necessidade de entender o real, né, diagnóstico de Montes Claros. Então a gente foi levantando um diagnóstico, tanto de quais eram as instituições, de qual era a realidade de Montes Claros em tom de violência, né? A gente sabia por alto, cada instituição conhecia a sua realidade, mas quando a gente começa a se conhecer, a entender o processo do colega da outra instituição, a gente começou a entender a necessidade de levantar um diagnóstico, de fazer um estudo. Então a Revicom começou com esse movimento de instituições, criamos um protocolo municipal de atendimento e um fluxo, né, ao final dessas reuniões, um fluxo do caminho dessa mulher dentro, né, a partir do momento que ela solicita ajuda, qual que é o percurso que ela faz em Montes Claros, né, a realidade de Montes Claros, para a garantia dos seus direitos, dar uma vida sem violência. Então a rede ela começa, né, em 2018 com esse movimento do Ministério Público e sempre com um ponto objetivo das nossas reuniões. A gente vai muito para entender a nossa realidade, muitas vezes para lamentar ou para questionar uma realidade de um atendimento nosso ou de um colega, mas com reuniões objetivas, né? A gente vai lá, conversa e de lá a gente tira encaminhamentos e estratégias para que a gente evolua ou melhore aquela realidade que foi debatida naquele momento. Jasmílio, você falou aí a respeito do fluxo, né? Então, que vocês fizeram esse diagnóstico da realidade de Montes Claros e tentaram entender esse fluxo. Então, só para os nossos ouvintes compreenderem melhor essa questão, vamos aprofundar aqui um pouquinho nisso. Esse fluxo seria, por exemplo, da mulher desde o momento que ela sofre a violência no seu lar até o momento em que, por exemplo, ela vai a receber uma medida protetiva, ter o deferimento de uma medida protetiva, ou um atendimento psicológico, ou um atendimento médico. Então seria esse trâmite, esse caminho que ela percorre até esse atendimento final que vai ocorrer através de algum parceiro, de algum aliado da Revicom?
Seria isso? Isso. É a proposta do fluxo, principalmente a orientar as mulheres, mas o inicial, como nós éramos, né, de instituições, era orientar as instituições do que fazer. Porque uma das primeiras queixas, né, que foram identificadas nessas reuniões era se chega uma mulher na educação, por exemplo, né? Hoje a gente tem, mas na época não tinha a realidade da equipe multidisciplinar dentro das escolas no município. A diretora ou a pedagoga que não é, né, especialista nesse espaço, Sim. ou mesmo uma enfermeira, ela não sabia o que fazer ou onde encaminhar essas mulheres, assim. A gente, igual eu falei, a Delegacia da Mulher está aqui desde 2012, existe, né? Mas nem todo mundo, né, nas periferias ou das zonas rurais sabe como que é o fluxo, ou mesmo o atendimento, ou como abordar, onde abordar, onde ir, né, para ter esse atendimento. Então a intenção nossa foi de localizar mesmo para as instituições o que fazer no momento que eu identifico, né, numa escuta, lá no meu serviço na escola, ou no meu serviço né, nos PSFs, onde que eu vou quando uma mulher, eu identifico né, nessa escuta que essa mulher precisa de um atendimento. Nesse início, né, desse fluxo, a gente identificou, diante disso, a necessidade do centro de referência e atendimento às mulheres. Viemos de um estudo, né? Aí a Unimontes entra também como esse parceiro que identifica experiências em outros municípios e até de uma experiência interna, né, em outro país, que a gente vê a importância de ter, né? Porque o nosso fluxo começou a ficar com um furo, né? Essa rede começou a ficar aberta e dentro das realidades das instituições que estavam debatendo esse fluxo, a gente não tinha muito a expertise de alguns problemas. Por exemplo, a polícia consegue fazer esse acolhimento da mulher, mas a polícia, dentro do protocolo dela, ela só consegue vir até aqui. Essa polícia não consegue prestar serviços sociais a essa mulher, ou algumas vezes fazer esse monitoramento dessa mulher. Uma fala muito marcante da construção é da estudiosa, né, da nossa colega, que identifica que as mulheres vão para o hospital universitário, as mulheres vítimas de violência sexual, eles fazem o protocolo deles e eles encaminham a mulher para continuar esse protocolo na rede de saúde próximo ao território dela. E quem fez esse primeiro atendimento da mulher não sabe, não tem esse acompanhamento se essa mulher ela chegou a terminar o protocolo necessário, né? Uhum. Então, assim, foram em cima desses levantamentos das nossas discussões que a gente identificou, por exemplo, a necessidade de ter em Montes Claros, né, do centro de referência especializado no atendimento às mulheres em situação de violência. Porque esse fluxo estava um pouco falho, assim. E aí, em cima, já foi uma outra estratégia, né? Que aí a gente começa a investir, né, energias dentro da rede para a gente construir a necessidade, né, projeto, articular politicamente a criação, né, do Centro de Referência em Montes Claros. Sim, é um trabalho realmente de rede, né, de conexão entre diferentes atores. Então, você falou aí que a gente tem, inicialmente, né, começou com instituições governamentais, e hoje já abarca também instituições privadas, né, que são parceiras. E você falou, Jasmile, que a rede hoje ela tem reuniões mensais, né, às terças-feiras. Onde são executadas essas reuniões? E quais são hoje as principais dificuldades que a Revicom tem no enfrentamento à violência aqui no município de Montes Claros? Então, nós começamos inicialmente dentro do Ministério Público, né? Porque foi um movimento do Ministério Público. Com a criação do Centro de Referência, nós começamos a fortalecer o Centro de Referência, então, também para ser um espaço da rede, né? Uma vez que a gente entendeu que o Centro de Referência era, né, um local onde a rede iria identificar e encaminhar essas mulheres. E hoje o planejamento nosso é que são reuniões circulares, para a gente conhecer também o nosso parceiro. Não só eu conhecer o que o programa Rosas para Joaquina faz, por exemplo, ou o Instituto Roseiral, mas também conhecer a sua realidade de espaço. Então, elas são, o projeto nosso para 2024 e 2025 é que elas alternem os horários também, seja de manhã e tarde, porque a gente tem instituições que só abrem à tarde, por exemplo. Uhum. Então, a gente alterna os horários e elas também são circulares. Por exemplo, mês passado foi no Conselho da Mulher, né? No mês que vem vai ser, né, um outro na Delegacia da Mulher. Então, as reuniões são dentro das instituições
né? Uma vez lembrando que o Revicon não é uma instituição, então a gente não tem CNPJ, a gente não tem um espaço físico. Entender que a Revicon é um movimento dessas instituições. Então, quem nos acolhe nas reuniões mensais também é circular, né? Para ter esse movimento mesmo, a gente conhecer também os espaços das instituições que fazem parte da rede. Então as reuniões elas são circulantes, né? Acontecem em diferentes locais. E as dificuldades, assim, quais desafios? Você está na rede, você falou que a rede surgiu em 2018, né? Inicialmente você não estava, mas desde que você participa, né, atualmente como coordenador, ou seja, como parceira anteriormente, quais são, assim, a seu ver, as principais dificuldades em lidar com o enfrentamento à violência contra a mulher aqui em Montes Claros, ou mesmo na região, né? Porque a rede, ela também tem, você falou através da Unimontes, né, que traz realidades de outros municípios, então também tem esse olhar para municípios próximos aqui de Montes Claros. A gente tem metas, né? Assim, a gente, desde uns anos, a gente presta, agora mesmo em dezembro, a gente vai fazer, na última reunião, a gente vai fazer um levantamento do planejamento que a gente fez, né, no final do ano passado, onde entram esses desafios, essas metas. Atualmente, né, nós temos pontos, por exemplo, e que aí o programa, ele casa com uma dessas metas, né, como a gente compartilhou, que era de levar, né, para a população das periferias, das zonas rurais, a existência dessas instituições, não só a existência da Revicon, mas sim a existência das instituições que compõem a Revicon e que prestam esse serviço, né, no enfrentamento e no atendimento. Nós temos instituições hoje já a comunidade participando, nós temos movimentos de mulheres, nós temos usuárias dos serviços, né, mulheres que já precisaram dos serviços, estão também, né, nessa parte do apoio, da avaliação. O grande desafio hoje nosso é de melhorar algumas estruturas, por exemplo, no judiciário. Né, nós estamos com uma campanha desde o início do ano, com assinaturas de uma petição, porque Montes Claros, em um ano de 2021, se eu não estou enganada, a gente conseguiu tirar, né, dentro do judiciário, o atendimento às mulheres na vara criminal, né? Porque a gente queria, enquanto movimentos, enquanto, né, mulheres, enquanto instituições que acolhem ela, a gente entendia a dificuldade que era do acolhimento do juiz, né, de entender as particularidades né, até extrajudiciais de uma mulher em situação de violência. E aí foi um fruto para nós de conseguir isso, foi através de uma audiência pública também que a gente teve, né, essa constatação dessa necessidade. Mas hoje a realidade de Montes Claros é que a vara de violência doméstica, ela divide né, o juiz com o tribunal do júri. E a forma como foi colocada, para nós ficou, né, assim, leva um prejuízo, porque demanda muito o judiciário, demanda muito da estrutura do juiz, a execução do júri, né? Porque são muitos processos. São muitos, né, processos, é um evento que é um dia inteiro, né? É um evento cansativo para ele. E as mulheres em situação de violência, elas têm particularidades nesse atendimento, né? E que, infelizmente, o judiciário, né, não dá conta. O judiciário, que eu falo assim, todo o sistema de justiça acaba que não dá conta de atender. E é o formato que a gente se encontra hoje, né, a vara de violência doméstica e tribunal do júri, é uma pauta que a rede de enfrentamento tem buscado estratégias para melhorar, né, esse fluxo. Assim. Inclusive, como eu né, já disse, a gente tem uma petição, né, eu acredito que ela ainda está em aberto, e aí as pessoas, né, que se interessarem, quiserem fazer a assinatura, a gente tem na bio, né, da nossa página do Instagram, da Revicon, o link, né, para assinatura. Não tem custo, e quem quiser contribuir, né, para nos auxiliar, ela tá no @ né, nós.com.elas no Instagram da Revicon. Eu vejo que essa questão da vara especializada, que é uma bandeira, né, uma luta da Revicon, é algo muito importante, porque a gente precisa, né, Jasmile, de um judiciário que não veja somente o processo ali em si, somente aquelas folhas, né, que chegam ao juiz, ao juízo em si, né? Então, a gente está falando aqui do Ministério Público, da Defensoria Pública, mas que por trás daquilo ali tem uma vida, né? Tem uma mulher que precisa ser protegida, tem filhos que precisam ser protegidos. Então, a meu ver, essa preocupação da Revicon no desmembramento, né, da vara de violência doméstica é exatamente que tenha uma quantidade menor de trabalho
para esse juízo, a fim de que ele se atente ou tenha mais disponibilidade, né, de analisar essas questões como um todo, não é isso? Isso. Né, a gente precisa, né, e é garantido na Lei Maria da Penha, que essas medidas protetivas, elas sejam, eu costumo falar, particularizadas, né, que elas sejam o perfil daquela mulher, que cada mulher, né, tem um relacionamento e tem uma demanda, né, uma medida protetiva copia e cola, né, de afastamento de 100 metros, não tem atendido, né? E a gente sabe que a Lei Maria da Penha hoje ela prescreve alguns direitos que já podem ser instituídos para essa mulher dentro da medida protetiva e que isso auxilia nós que estamos na ponta, né? Para a garantia desse direito dessa mulher, dessa permanência. A gente tem, né, atores da rede que falam que as mulheres muitas vezes não sustentam essa medida protetiva, né, não dão conta. Mas por que elas não estão dando conta? Então, a medida protetiva, se ela vier personalizada com as necessidades daquela mulher, facilita, né, que a mulher ela consiga sustentar essa solicitação dessa medida se ela vier de acordo com as necessidades dela. Não só um padrão para todas as mulheres. E por isso que a gente precisa fortalecer que o judiciário seja um judiciário que atenda às demandas e consiga fazer esse extrajudicial, que é escutar essa mulher, é entender as particularidades dessa mulher e executar uma medida protetiva conforme as necessidades de cada mulher. Sim. Eu percebo que a rede ela tem hoje uma adesão muito grande aqui em Montes Claros, no cenário urbano. Mas a gente precisa lembrar, né, que a cidade ela é composta também de zonas rurais. E no caso das mulheres rurais, como que tem sido o atendimento, como é que tem sido o olhar da rede Revicom para essas mulheres, né, nesse cenário delas mesmo, né, na zona rural em si? Há algum atendimento, alguma instituição que trabalha, né, com essas vítimas mulheres rurais? Excelente. Nós somos provocados, né? Como eu te falei, nossas reuniões elas são provocadas por demandas e a Sandra Maria, ela fez uma dissertação de mestrado e ela era, à época, coordenadora da Coordenadoria da Mulher. E ela trouxe esses questionamentos quando ela vai, né, na zona rural conversar com essas mulheres. E aí a gente identifica, e é provocado pela pesquisa dela, que as mulheres rurais, elas não acessam e elas têm uma identificação que Montes Claros é um outro município. Então elas não acessam, não identificam a existência desses serviços de atendimento e de enfrentamento. Então, desde 2021, mais ou menos, nós começamos a entender isso. Então, nós nos qualificamos sobre quais as particularidades das mulheres rurais, enquanto rede, e começamos a criar estratégias para fazer com que a Revicom, que esses serviços, cheguem às mulheres rurais. Desde o ano passado, nós estamos, né, executando o que a gente fala dentro da estrutura da Revicom, que é o GT Rural, né, é um grupo de trabalho com essa temática de garantir que a rede que chega, né, minimamente para as mulheres urbanas, chegue também para as mulheres rurais. Então, as instituições que estão dentro da Revicom, que tem como território acessar as mulheres rurais, né, a PPVD, o CRDH, a UPM, né, a Coordenadoria da Mulher, o Conselho da Mulher, essas instituições, elas se reúnem e elas estão criando estratégias. Então, a gente está indo com um projeto piloto em algumas comunidades rurais que a gente tem um índice maior de violência doméstica para levar a prevenção e a informação dos canais de denúncia e as instituições que existem aqui em Montes Claros que podem acessá-lo. Então, a gente já conseguiu fortalecer, por exemplo, a patrulha rural, que algumas comunidades não acessavam, e a partir do momento a partir do momento que a gente começa a fazer esse movimento, a própria comunidade consegue acionar, né, as polícias para entender da importância também desse patrulhamento. Então a gente começou a criar estratégias para acessar, e a intenção é que o ano que vem a gente consiga acessar um maior número de comunidades. Sim, excelente. Acho que no caso das mulheres rurais há um processo de invisibilização mesmo, né, de apagamento. Então, se a sociedade, através de um trabalho de rede, como é o da Revicom, não se organiza e não tem um olhar para essa questão, né, para essas mulheres, realmente pode haver um grande prejuízo, né? Porque a gente pode estar falando de comunidades rurais, às vezes, muito distantes, que sequer nós sabemos, né, da existência. Então, acho que é algo muito importante. Jasmile, para finalizar, eu queria que você deixasse um convite para os nossos ouvintes
para ficarem ligados aqui na programação da Rádio Universitária, ouvirem o programa Conexão Roseiral, qual é a importância que você avalia, né, deste programa para quem está em casa, para ter acesso a essa informação, né? Igual hoje, por exemplo, você trouxe aqui para a gente tanta informação, tantos detalhes, tanta fonte realmente assim de ajuda, né, de auxílio que as mulheres aqui em Montes Claros ou em outros locais próximos podem procurar. Então, qual é a importância de propagar, de disseminar esse conhecimento, essas informações que você e outros convidados trazem aqui? Eu, particularmente, né, eu estou encantada com esse projeto. É um projeto que a gente sonhava, né, que existisse mesmo, uma vez que a rádio ela é um acesso, né, consegue chegar, sim, nas comunidades, nas casas, igual eu falando dos projetos, né, nas comunidades rurais. Então, eu convido, né, a todas e todos a escutarem, né, a Rádio Universitária, a estarem atentos, né, à nossa programação do Conexão Roseiral, porque o intuito nosso é levar a informação e também levar para os ouvintes a existência de quem somos, né, essas redes, quem são esses programas, quem são esses movimentos de mulheres, quem são as instituições que estão aqui em Montes Claros, com a proposta de melhorar, né, ou de levar para as mulheres montesclarenses uma vida sem violência, né? E a intenção da Revicom não é só a violência doméstica, né? A intenção nossa é levar tanto para as meninas também, né, para os filhos desses casais, né, que sofreram, estão, né, numa relação abusiva, ou mesmo das mulheres que são marcadas por uma violência de gênero, a informação e tanto conceitual quanto também das instituições que existem para o atendimento, para o acolhimento, né, e para pedir ajuda também. Então, eu espero que sucesso, né, para esse programa e que todos consigam se conectar e nos auxiliar também na construção, né, do que é demandado, o que é, né, possível a gente discutir aqui nesses espaços. Parabéns pelo projeto, viu? E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado, Jasmile. Ficou o convite aí para os nossos ouvintes para assinarem a petição pela Vara Especializada de Violência Doméstica separada, né, do Tribunal de Júri aqui na comarca de Montes Claros, que é um trabalho aí que vem sendo feito pela Revicom e que é importante essa adesão da população mesmo, né, porque são os anseios da população ali e a Revicom ela vai estar na representação disso. Então, muito, muito obrigado, Jasmile, pela sua participação conosco aqui hoje. Foi realmente muito importante, muito rico tudo que você trouxe pra gente. É isso aí, ouvinte. Gostou do programa de hoje? Então, nós tivemos aqui muita informação e deixamos o convite aí, se você tem alguma dica, alguma dúvida ou sugestão, para mandar pra gente pelo e-mail contato@institutoroseiral.org.br, que nós estamos atentos aqui para trazer tudo para o nosso programa. Segue também a gente nas redes sociais, acompanhe nossos trabalhos, nossas ações e eventos. Então é o @Instituto Roseiral e também o programa Rosas para Joaquina, @Rosas para Joaquina. Também pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp 38 991 37 26 76 e acompanhar a gravação de hoje no YouTube, né? Então lá no canal do Instituto Roseiral para ficar por dentro dos bastidores do programa e de tudo que acontece. Então esteja sempre atento à nossa programação. Muito obrigado à Rádio Universitária por esse importante espaço de diálogo, visibilidade e alcance para a causa. E obrigado também aos nossos parceiros culturais, apoiadores culturais, a FADENO e a Revicom. É isso aí, pessoal. Até o nosso próximo encontro do programa Conexão Roseiral. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.